Olá! Sejam bem-vindos ao canal Quiz Sapiens. Vamos testar o seu conhecimento? O quiz de hoje será sobre curiosidades que aconteceram no mês de janeiro. As regras desse quiz serão 14 perguntas de conhecimentos gerais e, para descontrair, um desafio surpresa no final. Espero que gostem, esse vídeo foi feito com todo carinho para você. Mas antes, não esquece de assinar o canal, deixar o seu gostei e marcar o sininho para receber as notificações. Vamos começar! Pergunta 1. O nome do mês de janeiro homenageia qual desses deuses? Opção A, Janeiro. Opção B, Jano. Opção C, Januários. Opção D, Jário. Tempo para pensar. Resposta B, Jano. O nome Janeiro vem do latim Januários, em homenagem a Jano, deus da mitologia romana que possuía duas faces, uma olhando para trás, o passado, e outra olhando para frente, o futuro. Pergunta 2. Qual navegador descobriu a cidade do Rio de Janeiro? Opção A, Gaspar de Lemos. Opção B, Américo Vespúcio. Opção C, Bartolomeu Dias. Opção D, Vasco da Gama. Tempo para pensar. Resposta A, Gaspar de Lemos. Em 1502, durante uma viagem de reconhecimento das terras brasileiras, uma expedição portuguesa sob o comando de Gaspar de Lemos avistou a entrada da Baía de Guanabara. No entanto, o local foi confundido com a foz de um imenso rio. Sendo assim, o equívoco somado ao mês da descoberta, originou o nome da cidade do Rio de Janeiro. Pergunta 3. Qual papa excomungou Martinho Lutero? Opção A, Leão X. Opção B, Clemente I. Opção C, Bento I. Opção D, João V. Tempo para pensar. Resposta, opção A, Leão X. No dia 3 de janeiro de 1521, o Papa Leão X promulgou a bula Decet Romanum Pontificem, que não só excomungou Martinho Lutero como também os seus escritos e as ideias do monge e teólogo agostiniano, dando início à Reforma Protestante. Pergunta 4. Qual dessas datas é comemorada no dia 7 de janeiro? Opção A, Dia da Árvore. Opção B, Dia do Turismo. Opção C, Dia do Leitor. Opção D, Dia da Oração. Tempo para pensar. Resposta, opção C, Dia do Leitor. Em 7 de janeiro é anualmente comemorado o Dia do Leitor. Esta é uma data dedicada às pessoas que são apaixonadas pela literatura, ou seja, que amam livros. O Dia do Leitor foi criado em homenagem à fundação do jornal cearense, O Povo, criado em 7 de janeiro de 1928, pelo poeta e jornalista Demócrito Rocha. Pergunta 5. O que a Lei Saraiva instituiu no Brasil? Opção A, o batizado. Opção B, título de eleitor. Opção C, a cobrança de impostos. Opção D, a leitura. Tempo para pensar. Resposta, opção B, título de eleitor. A Lei Saraiva, de 9 de janeiro de 1881, foi a lei que instituiu, pela primeira vez, o título de eleitor, proibiu o voto de analfabetos e adotou eleições diretas para todos os cargos eletivos do Império Brasileiro. Pergunta 6. Quem disse a frase "se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo que fico"? Opção A, Dom Pedro I. Opção B, Dom Pedro II. Opção C, Dom João VI. Opção D, Dom Manuel I. Tempo para pensar. Resposta, opção A,
Dom Pedro I. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I recebeu uma carta da Corte de Lisboa, exigindo seu retorno para Portugal. Há tempos os portugueses insistiam nesta ideia, pois pretendiam recolonizar o Brasil, e a presença de Dom Pedro impedia este ideal. Porém, Dom Pedro respondeu negativamente aos chamados de Portugal, o que ficou conhecido como o Dia do Fico. Pergunta 7. Qual o primeiro atleta brasileiro a ser bicampeão olímpico? Opção A. César Cielo. Opção B. Adhemar Ferreira. Opção C. Oscar Schmidt. Opção D. Esquiva Falcão. Tempo para pensar. Resposta: opção B. Adhemar Ferreira. Faleceu no dia 12 de janeiro de 2001, Adhemar Ferreira da Silva, o primeiro atleta bicampeão olímpico do país. E primeiro atleta sul-americano bicampeão olímpico em eventos individuais. Pergunta 8. Em qual país fica o campo de concentração nazista Auschwitz? Opção A. Bielorrússia. Opção B. Dinamarca. Opção C. Suíça. Opção D. Polônia. Tempo para pensar. Resposta: opção D. Polônia. Em 27 de janeiro, ocorre anualmente o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Esta data é dedicada à homenagem das milhões de pessoas que foram mortas nos campos de concentração, comandados pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Pergunta 9. Qual desses santos é o padroeiro dos mágicos? Opção A. Santo Agostinho. Opção B. São João Bosco. Opção C. São Jorge. Opção D. São Felipe. Tempo para pensar. Resposta: opção B. São João Bosco. 31 de janeiro se comemora o Dia Mundial do Mágico, surgiu em homenagem à figura de São João Bosco, considerado o padroeiro dos mágicos na Igreja Católica. A história conta que Dom Bosco, quando jovem, trabalhava como malabarista, mágico e fazia apresentações de acrobacia para ajudar nas despesas de sua família. Pergunta 10. Qual desses cientistas descobriu o raio-x? Opção A. Nikola Tesla. Opção B. Marie Curie. Opção C. Wilhelm Conrad. Opção D. Thomas Edison. Tempo para pensar. Resposta: C. Wilhelm Conrad. O anúncio do raio-x foi feito em janeiro de 1896. Sua descoberta, realizada pelo físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen, foi assim chamada devido ao desconhecimento na época do que realmente se tratava, sendo o X a incógnita da matemática. Pergunta 11. Qual dessas capitais faz aniversário no mês de janeiro? Opção A. Belo Horizonte. Opção B. Fortaleza. Opção C. Porto Alegre. Opção D. São Paulo. Tempo para pensar. Resposta D. São Paulo. Uma das maiores metrópoles do mundo, e a maior do Brasil, tem uma data singular em todos os janeiros. O mês marca o aniversário da cidade. Ela fazendo aniversário todo dia 25 de janeiro. Em 2022, São Paulo vai completar 468 anos de idade. Pergunta 12. Como se chama a lei que aboliu a escravidão nos Estados Unidos? Opção A. Lei Jim Crow. Opção B. Sexagenários. Opção C. 13ª Emenda. Opção D. Lei Áurea. Tempo para pensar. Resposta C. 13ª Emenda. A 13ª Emenda é uma das leis mais importantes dos Estados Unidos, foi aprovada em 31 de janeiro de 1865.
abolindo a escravidão de, quase, todos nos Estados Unidos. Pergunta 13. Qual o primeiro nome do criador do método Braille? Opção A, John. Opção B, Louis. Opção C, William. Opção D, Boris. Tempo para pensar. Resposta B, Louis. 4 de janeiro comemora-se o Dia Mundial do Braille. A data foi escolhida pela ONU, com o objetivo de homenagear o aniversário do francês Louis Braille, criador do sistema de escrita e leitura tátil para pessoas com deficiência visual. Pergunta 14. Quantos reis magos citados na Bíblia visitaram o menino Jesus? Opção A, 2. Opção B, 3. Opção C, 4. Opção D, nenhuma das alternativas. Tempo para pensar. Resposta D, nenhuma das alternativas. Dia 6 de janeiro é comemorado o Dia de Reis. A história dos Reis Magos é narrada na Bíblia, exclusivamente no Evangelho de Mateus, sendo encontrada no capítulo 2 e nos versículos de 1 a 12. A Bíblia não cita seus nomes, e também não é citado que eles eram reis. Consolidou-se que os magos eram 3 pelo fato de que os presentes mencionados eram exatamente 3. Desafio 15. Como vocês ouviram, a questão 15 será um desafio. Vamos testar a sua memória. O desafio é o seguinte: você vai escrever nos comentários algo importante que aconteceu em janeiro de 2021, um ano atrás. As melhores curiosidades eu estarei postando aqui no canal, em forma de desafio ou quiz. Será que sua memória é boa mesmo? Pode começar. Gostou do vídeo? Deixe o seu comentário abaixo. Não deixe de assinar o canal para receber os próximos, e ajude o canal a crescer. Até a próxima!